Há histórias que começam com crime, outras com uma ausência, mas a de hoje começa com um cão chamado Orelha. Antes de começarmos, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Por quase 10 anos, Orelha caminhou pelas ruas da Praia Brava, no litoral de Santa Catarina. Dormia embaixo de sacadas, recebia carinho de crianças, biscoitos de turistas e olhares afetuosos de quem, sem perceber, o tinha como parte da paisagem. Ele não tinha dono, mas era de todos. Ele esperava a gente todo dia na esquina do mercado. Sempre estava ali, na faixa, não deixava as crianças atravessarem sozinhas. Em janeiro de 2026, Orelha parou de aparecer. Nenhum latido no portão, nenhuma corrida para acompanhar os ciclistas. 2 dias depois, o corpo dele foi encontrado, ferido, debilitado, coberto de sangue seco. A comunidade ficou em choque. O cachorro que atravessou anos sem jamais oferecer risco, agora estava entre a vida e a morte. Levaram Orelha às pressas a uma clínica veterinária. Mas laudos foram claros. Traumatismo crânioencefálico, hematomas, hemorragia nasal e bucal, múltiplas escoriações. Ele não podia mais respirar sem dor, nem se manter em pé. Foi submetido à eutanásia, uma escolha feita entre a dignidade e o desespero. A Polícia Civil de Santa Catarina abriu um inquérito no mesmo dia. Mais de 70 horas de imagens de câmeras públicas e privadas foram analisadas. Aos poucos, surgiam pistas. 4 adolescentes moradores da região foram identificados como suspeitos das agressões. Todos entre 15 e 17 anos. Nenhum nome divulgado oficialmente, porque a lei proíbe a divulgação de dados de menores. 2 dos adolescentes, segundo relatos não oficiais, teriam viajado para a Disney, dias depois. Alguns moram em condomínios de alto padrão da região. São, segundo fontes, famílias conhecidas, com filhos matriculados em colégios tradicionais da capital. Com a pressão popular crescendo, o Ministério Público foi acionado. O caso se tornava não apenas um crime contra o animal, mas um debate sobre até onde vai a impunidade. #Justiça por Orelha rapidamente tomou as redes. Celebridades compartilharam. Pessoas comuns organizaram protestos. Em poucos dias, o caso já era de repercussão mundial. O ator Paul Weasley da série Vampire Diaries republicou uma postagem pedindo justiça. Mas com a visibilidade veio o risco. Nas redes circulam supostas fotos dos agressores, adolescentes que estariam ligados ao ataque. A maioria sem confirmação oficial. Especialistas jurídicos alertam: divulgar imagens de menores é crime. E muitos dos nomes compartilhados não tinham nenhuma relação com o caso. Mesmo assim, o Tribunal Digital já estava armado. No Brasil, adolescentes não podem ser julgados como adultos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são considerados imputáveis. Isso significa que, ao cometerem um ato considerado crime, eles não respondem com pena, mas com medidas socioeducativas. Essas medidas incluem advertência, prestação de serviços à comunidade e, nos casos mais graves, internação em unidades socioeducativas, o equivalente à antiga FEBEM. Mas a internação só pode ser aplicada quando há violência ou grave ameaça contra a pessoa. E aqui entra o dilema jurídico. Orelha não era uma pessoa, era um animal. Para muitos, isso significa que o caso, por mais revoltante que seja, não resultará em punições compatíveis com a gravidade percebida pela sociedade. Uma lacuna entre o que a lei permite e o que o povo espera. O sistema não é feito para punir, é feito para proteger. E às vezes isso entra em conflito com a busca por justiça. Enquanto a polícia tentava avançar, novas informações surgiram. 3 adultos, 2 pais e um tio dos adolescentes investigados foram indiciados por coação de testemunha. Eles teriam tentado intimidar um porteiro de condomínio, que poderia ter informações cruciais sobre a noite das agressões. Houve até relato de uso de arma de fogo para ameaçar. A arma não foi localizada, mas a tentativa de silenciar uma testemunha já é por si só um crime contra a justiça. A mensagem era clara: proteger os filhos, custe o que custar. A história de Orelha reacendeu memórias de outro caso, também em Florianópolis, também envolvendo adolescentes de classe média alta, também envolto em silêncio, poder e impunidade. Julho de 2010, uma adolescente de 13 anos foi estuprada por 3 garotos. Os suspeitos, jovens entre 14 e 15 anos, moradores da região continental da cidade. A violência teria acontecido dentro da casa de um deles. Segundo relatos, a menina foi coagida, agredida e filmada durante o abuso. Os envolvidos estudavam em colégios particulares tradicionais, embora os nomes das instituições nunca tenham sido confirmados. Famílias influentes, pais com poder econômico e social.
No dia seguinte à denúncia, os adolescentes foram liberados. A polícia alegou falta de flagrante. A investigação continuou, mas sem prisões. A imprensa nacional cobriu o caso. O UOL, o Estadão, a RBS-TV. Mas o tempo passou e o assunto sumiu. Nenhuma informação adicional foi divulgada. Nenhum julgamento conhecido. Nenhuma punição pública. A menina de 13 anos ficou marcada para sempre. Os meninos, ao que tudo indica, seguiram suas vidas normalmente. Esse é o paralelo que incomoda. O poder que protege. O silêncio que abafa. A juventude dourada que nunca responde como os outros. Casos como o de Orelha e da adolescente de 2010 nos confrontam com a mesma estrutura. Menores de idade envolvidos. Famílias influentes. E uma justiça que nem sempre é alcançada. E então a pergunta se impõe. É o crime ou é quem comete que define as consequências? Em 20 de abril de 1997, Brasília amanheceu diferente. Na parada de ônibus da Asa Sul, onde milhares passam todos os dias, um corpo foi encontrado carbonizado. Era o corpo de Galdino Jesus dos Santos, 44 anos, líder indígena da etnia Pataxó. Galdino estava na capital federal para participar de um seminário sobre demarcações de terras indígenas. Havia perdido o último ônibus de volta ao alojamento e, exausto, dormiu num banco de ponto de ônibus. Durante a madrugada, 5 jovens de classe média alta, todos moradores do plano piloto, entre 16 e 19 anos, passaram de carro, viram o indígena dormindo e atearam fogo em seu corpo, com álcool e fósforo. A motivação, segundo os próprios autores, foi uma brincadeira de mau gosto. 5 jovens participaram diretamente da ação. 4 eram maiores de idade, um menor. O nome dos envolvidos conforme os registros públicos. Max Rogério Alves, 19 anos, considerado o líder do grupo, jogou álcool e riscou o fósforo. Condenado por homicídio qualificado. Tomás Oliveira de Almeida, 18 anos, participação direta. Erasmus Monteiro de Lacerda, 19 anos, também ajudou a jogar o álcool. Antônio Novelli Cardoso, 18 anos, estava no carro com os demais. Gutenberg Neider de Almeida Júnior, 16 anos, o menor de idade do grupo. A brutalidade do crime chocou o país, repercutiu internacionalmente. Protestos tomaram as ruas. A imagem de Galdino queimado, ainda vivo e tentando correr, tornou-se símbolo da violência contra os povos originários. Os 4 maiores de idade foram condenados por homicídio triplamente qualificado. As penas variam entre 14 e 19 anos de prisão. As sentenças não foram cumpridas integralmente. Com bom comportamento e progressão de regime, em menos de 8 anos, todos já estavam fora do sistema penitenciário. E o menor Gutenberg? Ele cumpriu medida socioeducativa de apenas 2 anos. Nunca foi publicamente julgado. Saiu do caso com a ficha limpa, como prevê a lei brasileira. Passadas mais de 2 décadas, os nomes de Galdino e seus assassinos voltaram à tona em 2021, quando uma reportagem revelou: Gutenberg Neider, o menor de idade do grupo, havia sido nomeado para um cargo comissionado na Polícia Rodoviária Federal durante o governo Bolsonaro. O cargo de confiança pagava mais de 13 mil por mês. A repercussão foi imediata. Entidades indígenas, jornalistas e juristas criticaram duramente a nomeação. Max Rogério, o autor que usou o fósforo, foi preso novamente em 2012 por envolvimento com tráfico. Em 2016 foi solto com tornozeleira. Desde então, mantém-se fora dos holofotes. Os demais envolvidos seguiram carreiras discretas no serviço público ou setor privado. Muitos evitam entrevistas, redes sociais ou aparições públicas. O caso Galdino escancarou um Brasil profundo, onde o indígena pode ser queimado por garotos brancos de classe média alta, e o sistema falhar em nome da reabilitação. Foi um símbolo de uma justiça desigual, uma violência com rosto e uma memória que nunca cicatrizou. Os nomes mudam, as vítimas também, mas a estrutura é a mesma. Orelha, adolescente de 13 anos, Galdino. Todos foram alvos de violência diferentes, mas todos revelam a mesma lógica. Quando os agressores são jovens com poder, proteção e sobrenome, a justiça hesita. É sobre violência, mas também sobre privilégio. O caso de Orelha, como tantos outros no Brasil, está prestes a seguir um roteiro previsível. Uma investigação arrastada, processos que correm em sigilo, medidas que não reparam, e agressores que, protegidos pela idade e pela classe, logo retornam suas rotinas. A maioria da população brasileira sequer sabe o que acontece depois. A justiça não se comunica, a mídia cansa, e aos poucos o caso vai desaparecendo do noticiário, até o dia em que se repete. Galdino Jesus dos Santos, a menina de 13 anos, Orelha, um cão, sem sobrenome, mas com história. Cada um deles foi vítima de algo maior que o ato violento em si. Foram vítimas de uma estrutura social que silencia os frágeis e blinda os poderosos. O nome de Galdino virou rua, livro, filme.
Mas os de seus agressores também viraram cargos políticos, contratos estáveis, vida tranquila. Orelha talvez vire o nome de uma praça, mas seus agressores, onde estarão no futuro? Em uma diretoria? Em um cargo oficial? Em um emprego comissionado, como Gutenberg? A justiça, quando não vem das instituições, precisa vir da memória. Por isso contamos essa história, não apenas para narrar o que houve, mas para dizer: nós vimos, nós sabemos, nós lembramos. E mais, não vamos esquecer. A busca por justiça no Brasil muitas vezes esbarra em uma realidade complexa. Nem sempre o sistema responde com a mesma velocidade ou intensidade diante de crimes semelhantes. Para alguns casos, a resposta é imediata, exemplar. Para outros, o tempo parece andar mais devagar. Muitos estudiosos e juristas apontam que fatores como classe social, rede de proteção familiar, escolaridade e acesso a defesas jurídicas podem influenciar na condução e no desfecho de investigações e processos. Em outras palavras, o sistema é o mesmo, mas o modo como ele opera nem sempre é percebido da mesma forma. Não é que haja duas justiças, mas há diferenças claras no modo como as pessoas acessam e enfrentam o sistema. Nos casos que vimos hoje, os envolvidos tinham perfis semelhantes. Jovens, moradores de regiões valorizadas, com acesso a boas escolas e famílias com forte presença social. E em todos eles, a justiça seguiu o seu curso, mas com resultados que deixaram parte da população com a sensação de impunidade. Não se trata apenas de julgar o sistema, mas de refletir sobre o que ele precisa fazer para gerar confiança, em todos os lados. Diante de histórias como essa, fica difícil não se emocionar, mas também é difícil saber o que fazer com a dor que fica. Porque não estamos falando apenas de casos isolados, estamos falando de sensações sociais recorrentes. E de que nem sempre a justiça alcança todos do mesmo jeito. Que nem sempre a resposta é proporcional à gravidade do que foi vivido. E isso não é apenas uma questão de leis, é uma questão de confiança. De garantir que, independentemente da origem social, da idade ou da situação de cada ser, humano ou animal, seja respeitada. Não se muda o passado, mas se pode escolher o que fazer com ele. Transformar dor em aprendizado, transformar indignação em políticas públicas e, principalmente, transformar silêncio em consciência. Orelha era um cão, mas também era companhia, rotina, afeto. Ele não podia falar, mas de algum modo foi ouvido. Assim como Galdino, cuja memória resiste ao tempo. E a menina de 13 anos, que representa tantas outras vítimas silenciadas pela dor e pelo medo. Essa não é uma história sobre justiça perfeita. É uma história sobre o que acontece quando a justiça falha e a sociedade escolhe lembrar. Você ouviu, você viu. Agora a escolha é sua: esquecer ou fazer parte de uma memória que transforma. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no canal e até a próxima!